semana passada que surgiu após uma pergunta, numa pergunta pós-aula, tá? A gente fecha hoje, agora pela manhã, essa parte de anatomia, que eu chamei de anatomia vegetal, ou seja, a morfologia, a histologia, tudo junto. Já começamos a parte de fisiologia, tá? Então aí a gente trabalha, começando ali com transpiração e transporte de seiva. E aí, para não ficar apertado, colado, embora assim, eu sei que alguns professores gostam de pegar o hormônio e tacar só uma tabela, né? E falar, ó, a giberelina faz isso, 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 isso. Mas é o que eu estava falando, eu acho que com alguns desenhos, algumas explicações, favorece demais você lembrar e não só decorar, tá? Embora os exercícios de hormônio, normalmente, né, eles apareçam ali para vocês, eu falo assim, é tudo meio clichê, os hormônios difíceis normalmente tá tudo errado, e o etileno, que sempre é o mais fácil, normalmente é o seu guia por exercício. Inclusive a UEL, nas duas últimas vezes que ela colocou, era isso. Colocou afirmativas assim complexas, absurdamente teóricas, mas o que te salvava, eu falava, aposta sempre no etileno, né? Mas enfim, para não trabalhar nesse decoreba, conversei com o Biro, né? Perguntei se tinha como a gente fazer igual a semana passada, um extra ali à tarde ou no final da tarde, e aí ele permitiu. Então, para não ficar, para não jogar aqui para esse hormônio em tabela, porque eu não vou me sentir bem com isso, aí a gente faz o hormônio separado com desenho bem tranquilo, beleza? Uma outra coisa, no finalzinho da aula da segunda-feira, agora eu não lembro, sempre que eu vou falar nome eu erro, se eu errar, Elô, isso? A Elô fez uma pergunta que é interessante. Lembra que eu terminei a aula falando daquelas raízes ali que eram parasitas, né? Aí lembra que eu falei para vocês do cipó-chumbo e da erva de passarinho. Eu disse, o cipó-chumbo, ele não tem cor verde, e aí ele roubava todas as seivas possíveis. E a erva de passarinho, ela tem cor verde, então ela só roubava a seiva bruta. E aí Elô perguntou a respeito dos termos hemiparasita e holoparasita, tá? O vestibular pode usar esse termo, hemiparasita e holoparasita. O que seria o hemiparasita? Parasita meia boca. O que seria o holoparasita? O parasita completo. Nesse contexto, para essas duas plantas aqui, quem seria a holoparasita? Parasita completa, aquela que rouba tudo. O cipó-chumbo, porque ele pega as duas seivas. E no caso da erva de passarinho, como ela pega só metade, vamos dizer assim, pega só a seiva bruta, você poderia chamar de hemiparasita, ou seja, um parasita meia boca. Então você vê esses termos hemiparasita e holoparasita para essas duas plantas, você vai considerar o holo completo quem pegar todas as seivas, e o hemi quem pegar só uma das seivas. Belezinha? Tranquilos? Avançamos de órgão, entramos naquele que, na minha opinião, é o mais fácil de todos. Primeiro, por quê? Porque você trabalha exaustivamente. Segundo, porque não tem variações igual todos os outros, você vê tipo de caule, blá, blá, blá. Inclusive, na prova, pelo menos que eu peguei no ano passado para resolver da UEL, era a primeira questão, tá? Falamos de quem agora, gente? Da flor. Então, quando a gente trabalha a flor em si, lembra que a flor é a estrutura reprodutora de uma angiosperma, tá? A flor está para angiosperma, assim como o estróbilo está para gimnosperma. E diante disso, né, como você observa a flor, cara te perguntar, primeiro assim, o que ele vai te perguntar da flor? Para que ela serve? Para reprodução. Simples. Uma vez que a reprodução acontecer, então vamos pensar, raciocina comigo. A flor está atrelada ao mecanismo de reprodução. Uma vez que a reprodução acontecer, vai ser formada a partir dessa flor o que, gente? De modo normal, semente e fruto. Lembra lá no comecinho de gimnosperma? De angiosperma, perdão? Quando eu trabalhei os ciclos com vocês, e aí eu fiz todo o ciclo aqui, eu falei, ó, se tiver fecundação, se for um angiosperma padrão e tudo mais, a partir da formação do embrião, os hormônios vão estimular ali o óvulo a virar semente e o ovário a virar fruto, tá? Então, se tem tudo certo, seguir o padrão, vira semente e fruto. Por que eu digo tudo certo e seguir o padrão? Porque você já sabe que existem alguns frutos, por exemplo, fruto partenocárpico, que não gera semente, né? Então, em alguns casos especiais, pode ser que você tenha um processo aqui em que não vai acontecer semente. Diante disso, quando você pensa na estrutura da planta, o que você pode considerar em relação a isso? Quando a gente trabalha com animais, tudo quanto é filo ali que a gente entrava, a gente discutia lá na parte da reprodução, monóico, dioico, assim por diante, tá? Aqui é a mesma coisa. Você tem flor, vamos dizer assim, monóica, que seria uma flor hermafrodita, uma flor que vai apresentar os dois sexos, e você teria uma flor chamada de dioica, tá? Que seria uma flor unissexuada. É a mesma coisa, só que observa aqui, ó, vai ter ali, ó. Em vez do cara chamar aqui de monóica, ele chama de monóclina. Em vez de ele chamar de dioica, ele chama de díclina. Então, o que eu quero que vocês entendam, quando eu penso em uma flor, eu posso considerá-la monóclina ou eu posso considerá-la díclina.
Beleza? A flor monócrina, lembra, equivale ao monóico, que é o hermafrodita, ou seja, é uma flor que ela é masculina e feminina, a maioria é assim. Tá? A flor díclina equivale ao dioico, ou seja, ela é uma flor unissexuada. Um detalhe interessante, às vezes eles usam um termo que confunde demais o aluno. Eles podem chamar a flor monóica ou monócrina de perfeita e a díclina de imperfeita. Perfeita por quê? Porque ela tem tudo para a planta se reproduzir sozinha. Tá? A outra é imperfeita por quê? Porque sozinha ela não consegue fazer aquela planta reproduzir. Ela vai precisar de uma outra flor, tá? Vamos pensar, a partir disso, se ele falar assim, uma flor díclina pode ser considerada uma flor masculina ou feminina. Perfeito, né, gente? Uma vez que você tiver apenas um dos sexos ali, se você tiver só o aparelho, só a estrutura masculina, é uma flor masculina, se tiver só feminina, é uma flor feminina. Diante disso, o que a gente pensa aqui, ó? Quando eu trabalho com a flor, a gente costuma usar os termos verticilos, tá? O que seriam os verticilos? Os conjuntos de peças que a gente apresenta nessa. Esses verticilos aqui, gente, eu posso considerá-los aqui, ó, verticilos de proteção e também os chamados verticilos de reprodução. Então, eu tenho verticilos considerados de proteção e verticilos considerados de reprodução. Quem seriam os verticilos de proteção? As estruturas que eu tenho na flor, que vão ajudar na proteção e na atração, no máximo. Mas que se eu tirar essas estruturas, a flor não perde o poder de reprodução. Ela continua sendo fértil. Do que eu estou falando? De sépalas e pétalas. Então, se você observar aqui, ó, observe essa imagem dessa flor, você vai ver que você tem o pedicelo. O que é o pedicelo? É o cabinho. Também pode se chamar de pedúnculo, tá? Então, pedicelo floral, pedúnculo floral, seja lá o que for, é esse cabinho aqui que vai conectar ela ao caule. Maravilha. Desse cabinho, se você observar, você tem duas folhas modificadas nesse desenho aqui. Mas normalmente essas... Por que no desenho ele está aparecendo duas? Porque você tem uma flor cortada. Essas folhas modificadas, chamadas de sépalas, o número dela normalmente acompanha o quê? O número de pétalas. Então a flor pentâmera, que ela vai ter 5 pétalas, normalmente ela tem também 5 sépalas, tá? Então você observa que um dos verticilos de proteção é a chamada sépala, que é uma folha modificada, mas que segue o padrão de coloração verde, faz fotossíntese ali, atua na proteção e fica logo embaixo, tá? O conjunto, presta atenção, entenda uma coisa, ó, o conjunto das sépalas, ela faz algo assim, ó, tá? Aqui no desenho ela está voltada para baixo, mas o conjunto das sépalas faz isso. Por conta desse formato, o conjunto das sépalas a gente costuma chamar de cálice, certo? Então, se eu falar assim, ó, considere o cálice de uma flor. Eu estou falando do conjunto de sépalas. Parece uma taça, tá? Parece um bolzinho assim, que vai segurar. E logo acima dela, você também tem outras folhas modificadas, só que, porém, é o grande destaque, normalmente coloridas, vão servir para atração. A gente fala de quem? Das pétalas. Então, junto com as sépalas, nós temos ali, logo acima, as chamadas pétalas. Gente, as pétalas são o grande responsável pela atração, principalmente por conta da coloração. Lembrando, é só a pétala que a flor pode usar para atrair? Não, ela pode atrair pelo odor, ela pode atrair pela oferta de alguma coisa, como por exemplo néctar, como várias fazem. E aí, muitas vezes, ela muda ou adota mais de uma estratégia, dependendo de quem for o polinizador. Então, se você pensar numa flor que ela vai ser polinizada por animais que não enxergam bem, ou à noite, elas tendem a ser brancas. E tendem a ter um perfume muito forte, tipo dama da noite, que na minha opinião é extremamente enjoativo. E é uma flor branca, entendeu? Por quê? Porque a estratégia de abertura e polinização dela é noturna. E ela trabalha com animais que, se ela for vermelha, amarela ou roxa, não vai mudar absolutamente nada, tá? Então você tem esses dois aqui como verticilos de proteção. Teve uma questão recente da UFPR, era muito boa. Mas, assim, ó, considerando a estrutura de uma flor, assinale a alternativa de estruturas presentes ali que seriam essenciais para a reprodução. Ou seja, a gente fala de tudo que tem na flor, ele quer saber o que é essencial para a reprodução. Ou seja, a maneira mais fácil de enxergar e entender um exercício desse é pensar aqui, ó, o que se eu tirasse daqui, iria impedir essa flor de se reproduzir? Se eu tirar a sépala e a pétala, e ela perde a possibilidade de se reproduzir? Não, se diminui a atração, proteção, mas ela continua se reproduzindo. Então, as estruturas que fazem parte do conjunto do que é de reprodução é o que está dentro dos verticilos de reprodução. Você tem a parte de feminina, que a gente chama de pistilo, que, inclusive, já trabalhei com vocês algumas estruturas. Lembra, o pistilo é aquilo que parece
um vaso comprido aqui. A parte de cima, lembra lá quando eu te falei o ciclo? A abertura eu chamo de estigma, embaixo aquela base dilatada é onde eu chamo de ovário. E aqui dentro estariam os óvulos que vão reproduzir-se ali, estão guardando. Lembra? Dentro dos óvulos, você tem a chamada célula mãe do megásporo, que sofria meiose, blá, 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 blá. E aqui forma aquelas estruturas do gametófito feminino, que seria o saco embrionário. Nesse contexto aqui, isso aqui seria a parte feminina. Então, pensou no pistilo, nós temos ele como a parte feminina, tá? No caso da masculina, você tem um combo aqui, ó, que seria os chamados estames. Saúde! O estame, então, seria a parte masculina. E esse estame, gente, ele tem um filete, e lá na ponta desse filete, nós temos as anteras. É lá na antera que vai ser produzido o grão de pólen a partir daquele mesmo processo. Célula mãe do micrósporo sofria meiose, virava 4 micrósporos, cada um sofria mitose, virava aqueles 2 núcleos, ali, aquelas 2 células que formavam o grão de pólen. Então isso aqui é a parte feminina, a estrutura feminina, isso é a estrutura masculina. O normal de uma flor é ter um pistilo e vários estames. Tá? Então esse é o normal da flor. Um pistilo e vários estames. É o padrão, é o que mais tem. Mas existem flores que têm vários pistilos. Pode acontecer. Inclusive, quando você tem essas flores com vários pistilos, se fecundar todos eles, viram aqueles chamados frutos agregados, tipo a framboesa. Tá? A framboesa, quando você pega, se você se lembrar, se tem na cabeça a ideia da framboesa, tem várias bolinhas ali. Cada bolinha daquela é um fruto. Tudo unido. Entendeu? Porque vem de uma flor que tem vários pistilos. E aí, você não pode esquecer, isso aqui é extremamente cobrado, o conjunto de pistilos, e aí seja lá se tem um só, ou se tem vários, a gente chama isso do quê? Gineceu. E o conjunto de estames, a gente chama isso do quê? Androceu. Então é muito, muito mais frequente aparecer no exercício para vocês os termos gineceu e androceu do que propriamente pistilo e estame. Belezinha, pessoas? Dúvida em relação? Pode falar, meu querido. O carpelo é o nome mais antigo para o pistilo, cara. Tá? É o nome mais antigo. Se trabalhar com carpelo, perfeito, tá? Mesma coisa, tá bem? Eu posso chamar de carpelo. Antigamente eles usavam carpelo mais na ideia do conjunto de pistilos. Depois passou a usar como sinônimo de pistilo. Então, se aparecer carpelo, não tem problema algum. Pode considerar também, beleza? Mais alguma dúvida, gente? Tranquilos? Gente, isso aqui é a estrutura, talvez, de todas, a que mais aparece para vocês em prova. Entendeu? Especialmente por quê? Porque isso aqui é considerado, você não ter variáveis, tipos de flor e tudo mais, isso aqui é muito fácil de aparecer em prova, que a gente chama de primeira fase. Ou seja, questões objetivas. Vide a questão da UEL, do ano passado, que te trazia uma flor e fazia algumas considerações das alternativas em relação às estruturas que tinha ali. Beleza? Então, quando você pensa nisso aqui tudo, gente, não tem muito o que falar. Eu vou falar logo na sequência de fruta e semente. Para isso, eu gostaria que você entendesse assim, ó. Você está vendo aqui esse cabinho, tá? Esse cabinho, ele chega aqui, então ele é o pedicelo. Você tem a sépola saindo toda a estrutura. A base aqui, onde está o pistilo ou carpelo, o tecido que segura ele ali, a gente chama de receptáculo. Tá? Por que o receptáculo vai ser importante? Não que, nossa, você precisa saber onde ele está. Não, é porque daqui a pouco eu vou te falar de pseudofruto, eu vou usar o termo receptáculo. Aí muitas vezes a cabeça do aluno fica vaga assim, porra, onde está receptáculo? É só a base, não é algo diferenciado. Entendeu? Tanto é que, visualmente olhando ali, você não consegue diferenciar onde acaba o pedicelo, onde começa o receptáculo. O receptáculo é a base, onde está segurando essas estruturas aqui. Belezinha, gente? Tranquilos? Dúvida em relação a isso aqui? Não? Como eu tinha dito para vocês, esse aqui é o mais fácil. Quem dera caísse sempre só flor, né? Seria maravilhoso e muito mais óbvio e tranquilo. Muitas vezes cai esse, que não é difícil. Mas esse tem variáveis, né? Então, vamos pensar assim, ó. Quando você trabalha a flor, é flor e pronto, acabou. Aqui, quando a gente vai para frutos, se apresenta alguma variável. Gente, pensa comigo. Qual que é o grande papel do fruto? Proteger a semente e auxiliar no mecanismo de dispersão. Toma cuidado para não trocar e confundir dispersão com polinização. Isso é um dos maiores clichês que o vestibular fica trocando. Especialmente alternativas, né? Ele fica trabalhando com isso. E aqui, antes mesmo de eu chegar a te falar de pseudofruto ou não, é essencial você guardar. Só chamo de fruto aquilo que veio de quem? Do ovário. Tá? Então a gente começa já com essa informação. O fruto, para ser fruto, ele tem que derivar de onde, gente? Do ovário.
Lembra lá do ciclo que eu coloquei para vocês logo no comecinho, tá? De angiospermas. Derivou do ovário, eu chamo de fruto. Esse cara, como eu te disse, protege a semente e, além de proteger a semente, ele é muito importante para a dispersão. Primeiro porque, de repente, só o fruto, né, como a estrutura que ele tem, ele é capaz de permitir que essa semente chegue mais longe. É um exemplo de alguns frutos secos, como, por exemplo, tem um fruto seco do tipo sâmara, que tem uma estrutura que parece uma asa. Tá? É uma plantinha que tem tudo quanto é cidade, tudo quanto é lugar, chama tipuana. E aí, quando ele cai, ele sai meio girando, igual um helicópterozinho, e vai, entendeu? Isso auxilia na dispersão. Outros frutos vão investir no quê, gente? No mesocarpo suculento. E aí algum animal vai lá, pegar esse fruto, sair comendo e dispersando essas sementes para algum lugar, certo? Então nós temos ali o processo de dispersão sendo favorecido dos mais diferentes modos por meio de um fruto. E aí quando você pensa no fruto, cara, outra estrutura que é facílimo, tranquilo. Teve uma prova, não sei se vocês vão se lembrar da UEL, é naquele período, se vocês já fizeram esse exercício, naquele período da pandemia ali. E aí tinha uma obra, né, que trazia um fruto ali, falava do jatobá, então eles usaram esse texto e esse desenho para várias questões. Eles pegaram esse desenho e destacaram simplesmente duas de botânica, uma na sequência da outra, entendeu? Então, com a mesma imagem, destacaram duas de botânica. Uma delas era inteira sobre fruto, tá? A outra já envolvia algumas coisas relacionadas ao hormônio ali e outras coisas mais gerais de botânica. Quando você trabalha o fruto, é muito comum aparecer a imagem. Inclusive, numa prova aberta da UEL de 2013, essa mesma imagem, que é clichê, que eles pegam de livro, taca ali, tem essa mesma imagem. Meu, imagina se chegar lá, uma das 3 questões abertas, você morrendo de medo, cagando de medo de botânica, uma das 3 questões abertas, te traca esse fruto ali, com esses 3 risquinhos com ABC, pra você só tacar o nome, né? É o que você esperava, na verdade. Então, vez ou outra a UEL dá 10. Tá? Vez ou outra, assim, na verdade, a maioria das vezes é assim, aquela gente do ciclo da gimnosperma, aquilo é o ponto fora da curva. Entendeu? Aquilo não é normal. Tá? Então, essa aí, ela aparece com mais constância. Diante disso, o que você precisa pensar? O fruto tem regiões. Observa aqui que eu vou falar na imagem, e é um tanto quanto óbvio para vocês. Primeiro, guarda isso, já eu vou anotar ali. A estrutura do fruto como um todo eu posso chamar de pericarpo. Ah, então eu posso chamar de pericarpo. Sinônimo, e aí, muitas vezes, o aluno confunde o pericarpo com o epicarpo. Epicarpo é a camada externa. É aquilo que se chama popularmente de casca do fruto. Então, quando você observa esse pêssego aqui, ó, essa casquinha dele, a parte mais fina, é o epicarpo. Tá? Você tem o meião, o meio dele é o mesocarpo, que é a parte que nos chamados frutos carnosos vai se tornar suculento. Então, no fruto carnoso, o que você come tem sabor de fato, a parte doce, a parte que você gosta ali desse fruto, é o chamado mesocarpo. E o endocarpo também volta a ser uma camada mais fina. O endocarpo, o destaque dele é o quê, gente? Ele está em contato com a semente, tá? Então é muito fácil, até porque os nomes te favorecem. Epi de epiderme, endo de interno, meso de meio. Então quando você pensa nessa ideia, meus amores, não tem o que, vamos dizer assim, trabalhar disso aqui de modo que fique difícil. Epicarpo, a camada mais externa, mesocarpo, a camada mediana, que é aquela camada que se torna suculenta em frutos carnosos, e endocarpo, a parte mais interna, que está em contato com a semente, protegendo ali essa semente, na maioria das vezes. Quando você observa, normalmente, dependendo do fruto, a grande parte das pessoas come a casca ali, dependendo do fruto, tem gente que tira a casca. Então você está tirando ou comendo o epicarpo. O mesocarpo, obviamente, é a parte do fruto que você está atrás, você vai comer. E algumas pessoas, aí depende, né? Tem gente que vai comer um pêssego desse, está chegando perto do caroço ali, para de comer. Tem gente que rói o caroço inteiro, fica o caroço na boca ali, inclusive. Aí você comeu o fruto inteiro. Se você jogar fora, que ficou o tecidinho ali perto, tá? Você está jogando fora quem também? O endocarpo. Então essa estrutura aqui, ela é um tanto quanto óbvia, tá? Diante disso, o que é essencial? Baseado nessas ideias, a gente consegue classificar, vou trocar a cor aqui para dar um destaque, especialmente em relação ao mesocarpo, eu consigo trabalhar com fruto carnoso e o chamado fruto seco. O que seria isso, gente? Fruto carnoso, aquele que o mesocarpo se desenvolve e fica suculento. Fruto seco, mais autoexplicativo não tem, gente. Aquele que o mesocarpo seca. Tá? Então, aquele que o mesocarpo seca, você vai ter. Nossa, eu vou comer. Isso, ó, por exemplo, vamos pensar. Pensa numa vagem.
Eu penso na estrutura da vagem, tá? A parte mais suculenta da vagem é o que está ali dentro, que é a semente. O fruto é aquela casquinha, tá? Mais fácil ainda, pensa no amendoim. O amendoim é a semente e ele vem dentro de uma casquinha. Ninguém compra aquela casquinha para comer a casquinha. Aquilo é o fruto seco. Por quê? Porque o mesocarpo ali secou. Essa é a ideia. Diante disso, especialmente quando a gente trabalha fruto seco, é comum a gente usar também dois termos aqui, gente. O chamado deiscente e o chamado indeiscente. O que seria esse deiscente e indeiscente? Fruto deiscente é aquele que, quando ele está maduro, ele vai fazer isso aqui, ó. Abrir. Para a semente cair e sair de algum modo, tá? Então tem deiscência. Pensa, a semente está caindo, está descendo. Beleza? Indeiscente, aquele que não se abre. Simples assim. Fruto deiscente, se abre para soltar sementes. Fruto indeiscente, não se abre. Essa é a ideia, tá? Isso é usado principalmente quando a gente trabalha com fruto seco. A maioria dos exercícios ele vai trabalhar esse conjunto de deiscente e indeiscente com vocês, especialmente quando trabalha fruto seco. Por quê? Porque a imensa maioria dos carnosos, gente, ele não vai ficar se abrindo. Ele pode estourar quando ele está apodrecendo, alguma coisa, pelo acúmulo de gases e etc. Mas não é padrão dele ficar se abrindo, tá? Diante disso, com esses termos, fica muito fácil, quando o exercício trabalha variações de frutos, você conseguir entender ali, indeiscente abre, indeiscente não abre, assim por diante. Um dos mais clichês é o cara te trazer o legume, porque o legume é um tipo de fruto, tá? E aí você chega lá no mercado, os caras chamam tudo de que não é legume de legume, né? Então, assim, o vestibular adora o legume, por quê? Porque tem uma confusão do cotidiano quanto ao que é legume, é o que não é. E aí ele te dá, o exercício mais difícil de legume, gente, é quando ele define para você o legume. E aí ele te fala, o legume é um fruto assim, 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 deiscente ou indeiscente, não sei o quê. E aí o aluno fica meio perdido. Erra o exercício, porque eles até sabem que é legume, mas não lembra o que é deiscente e indeiscente. A partir disso, dá uma olhada nesses frutos aqui, ó. A imensa maioria é muito de boa. E assim como os outros, fica muito fácil você lembrar e pensar aqueles que mais caem. Lembra igual eu te falei, se pensar em caule, esquecer tubérculo e tabular, né? Esquece, né, gente? Se pensar em raiz e esquecer a tuberosa, por exemplo, tá? Então o que eu quero que vocês entendam, tem alguns que é muito clichê de cair. Primeiro, os mais comuns, gente, fruto do tipo drupa e fruto do tipo baga. Ambos, dê uma olhada aqui, ó, são carnosos. Tá? Então, drupa e baga são os mais famosos, é o mais comum de você comprar. Por quê? Porque eles são carnosos, são frutos suculentos. O drupa é aquele que ele tem uma semente só, que a gente popularmente chama de caroço. Tipo um abacate da vida ou o pêssego que estava ali agora há pouco. Tá? A baga é quando ele tem várias sementes coladas ali, tipo um mamão da vida. Então, quando você trabalha, professor, mas se tiver semente é tudo fruto? É. Quer dizer, então, que pepino é fruto? Isso. Abóbora é fruto? Isso. Tudo isso é fruto. E lá no mercado a gente chama tudo o quê, gente? Sempre de legume. Né? Então, se isso, tomate é fruto. Entende? Eu falo assim, ó. Eu brinco, eu falo assim, se eu tivesse um filho, velho, não ia dar muito certo algumas coisas. Tipo assim, esses dias eu vi lá no colégio que a Vic dá aula, pediram para as crianças levar fruta para fazer salada de fruta. Se é meu filho levar abóbora, tomate, pepino, só para zoar, entendeu? Porque, gente, a gente chama tudo errado, a maior parte deles. Então, quando você trabalha com a baga, é aquele multi-sementes, né? Tem um monte de sementes. Esses dois são mais famosos. Quando o exercício trabalha eles, é mais comum, gente. Ele dá a baga e define como drupa, ele dá a drupa e define como baga. Guardou a semente, não tem como errar. E guarda, obviamente, que os dois são frutos carnosos. Aqui, quando você vai para os secos, grande destaque, legume. Tudo que tiver um fruto com essa estrutura que a gente chama de vagem é um legume. Então, meus amores, a maior parte das coisas que você chama de legume na sua vida não é legume. Tá? Logo que eu comecei a namorar a Vic, também um dia eu estava no mercado, ela falou assim, traz algumas coisas pra gente comer, né, não sei o quê. Traz uns legumes. Eu falei, beleza. Eu cheguei com um pacote de amendoim japonês. Entreguei pra ela. Você não, pedi comida, legume. Eu falei, isso aqui é legume. Eu tô falando sério, não sei o quê. Aí eu fui explicar pra ela. Aí ela nunca mais pediu. Aí ela falou assim, traz, sei. Aí ela manda mensagem, fala assim, pepino é fruta? Ela fala, é. Então traz um pepino, fruta. Eu falei, beleza. Aí eu levo, né? Senão eu levo sempre alguma coisa zoando. Porque a gente chama de legume tudo errado. Então aqui você tem a soja, a ervilha, o feijão, o amendoim, o grão de bico, tá? Todos esses são. E aí repara assim, ó.
ele é um fruto comprido. A parte dele do fruto em si se chama de vagem. Dentro, as bolinhas da ervilha, de qualquer um, é semente. E esse fruto ele se abre longitudinalmente, ou seja, ele se abre ao longo do fruto. Você está vendo aqui, inclusive, ele é aberto. Tá? É uma fenda, ou seja, ele abre um ponto só. Uma vez a UEL colocou um exercício falando que ele se abre com duas fendas. Ou seja, dois rasgos ali. Não, é um rasgo só. Pensa que a estrutura da vagem é isso aqui, ó. Meu, essa estrutura da vagem ela vai fazer isso aqui, ó. Abriu. Pronto. E aí, a hora que abre... Gente, a única maneira do cara de sacanear fica dando nome para essas coisas. Aí vai falar assim, ó. O legume é um fruto cuja estrutura, que guarda as sementes, a gente costuma chamar popularmente de vagem, perfeito, que se abre longitudinalmente. Se ele está se abrindo, meu lindo, isso é deiscente ou indeiscente? Deiscente, tá? E quando ele se abre, separa a vagem em duas válvulas. Lembra do bivalve? Lembra disso? Quando você abre as duas articulações, é válvulas. Perfeito. Essa é a definição de legume. Vale a pena se guardar. Por quê? Porque o legume é um dos mais cobrados. Principalmente porque, gente, pasmem, vocês aqui, né, eu falo assim, quem está estudando, quem estuda botânica, vocês fazem parte de um grupo, vamos dizer assim, elitizado. A maioria, gente, a imensa maioria do aluno chega no vestibular não tem ideia do que é legume, certo? Entendeu? Então, essa é a ideia, beleza? Aí você tem os menos famosos. Tipo milho, que é a cariópsis. O que eu tirei, então, do milho? Que aquela parte amarela, aquilo ali, gente, já é a fusão do fruto com a semente. Entendeu? Então, a cariópsis, que é esse fruto, né? Você tem essa parte amarela aqui, gente, ela é o fruto com a casca da semente já. É um negócio bem diferentão. Isso é a cariópsis. A sâmara, que eu te falei agora há pouco, que é um fruto alado, tá? E, por fim, você tem os aquênios. O que é o aquênio? Ele é um fruto seco, deiscente também, cuja semente está presa só por um pontinho, tá? Tipo a semente de girassol. Então, quando você abre o girassol ali, você quebra a casca do girassol, é o fruto, e ele é seco, e dentro está a semente. Você vai ver a semente está penduradinha, ela está presa só numa pontinha. Diferente da imensa maioria das sementes, que tem contato total com esse endocarpo aqui. Beleza? Esses aqui, tranquilos. Ah, professor, quais desses aqui prioridade para mim? Os 3 primeiros que eu te falei, tá? Até em ordem do que é prioridade. Drupa, baga e legume, no caso. Porém, aqui no fruto você já sabe, não precisa te falar, que você já saberia, aqui você precisa lapidar isso, você tem frutos diferentões, que fogem do padrão, que a gente vai chamar de categoria de frutos especiais. Um deles, te mencionei agora há pouco, que é o fruto agregado. Que a imensa maioria de vocês, gente, quando sabe, lembra, o que é o maior risco? Você confundiu o agregado com a infrutescência, certo? Principalmente porque visualmente, muitas vezes, parece a mesma coisa. Fruto agregado é quando você tem uma flor com vários pistilos. Aí esses vários pistilos sofreram fecundação, então você vai formar vários frutículos ali. E aí esses frutículos, por eles crescerem muito perto, vai emendando um no outro. Tá? Então o fruto agregado, gente, ele vem de uma única flor. Guarda isso, fruto agregado de uma única flor, com vários pistilos. A diferença para a infrutescência. O que é infrutescência? O nome tem que sugerir isso. Infrutescência vem de inflorescência. O que é inflorescência, gente? Quando você tem um galho, saem várias florzinhas pequenas juntas. Então, inflorescência é tipo um buquê de flor que sai de um único pedúnculo. Entendeu? Nesse caso da infrutescência, você vai fazer vários frutos de várias flores diferentes e eles vão se fundir do mesmo modo. Então, o final, o que torna confuso, é que o resultado visual e o final do acabamento aqui é o mesmo para os dois. Só que no caso do fruto agregado, tem tudo de uma flor só. E aí, como eram vários pistilos, acabou fundindo tudo. Na infrutescência, veio de várias flores, e como estava muito perto, acabou fundindo tudo. O abacaxi é um exemplo de infrutescência. Beleza? Tranquilo, gente? Dúvida? Pode falar, meu querido. Não, nenhum dos dois é pseudofruto. Tá? Os dois vêm de fecundação, os dois são formados do ovário. Beleza? E pseudofruto é quando a gente tem esse fruto sendo formado de outra parte que não é ovário. Vou falar dele já ainda. Beleza? Você tem o partenocárpico. Grande exemplo, famosíssimo, é a banana. Ah, mas você também tem uma série de categorias de fruto que de repente você até consome no mercado e que você ama ser paternocárpico. Por exemplo, aquelas uvas sem semente. Ah, aquilo é uma perfeição, não é, gente? Maravilhoso.
O que é um fruto partenocárpico? É um fruto que se desenvolveu sem ocorrer a fecundação. Então, se não aconteceu a fecundação, o que acontece? O embrião não estimula ali, ó, o óvulo a virar semente. E, tecnicamente, não estimularia o que, gente? O ovário a virar fruto. Só que aqui você tem algum mecanismo, tá, que fez com que essas plantas acabassem liberando hormônios, especialmente algumas auxinas ali, etileno, e fazendo o ovário virar fruto mesmo sem a fecundação. O ser humano amou isso e fez isso por seleção. E dá para o ser humano induzir. Vocês vão ver lá na aula de hormônio, dá para eu pegar uma flor ali, tacar o hormônio nela para isso, para eu forçar isso aqui acontecer, tá? E aí nascer um fruto sem semente. Então, o fruto partenocárpico é aquele que o ovário virou fruto sem que houvesse o encontro do núcleo espermático com a esfera e sem que o óvulo virasse semente. São os famosos frutos sem semente. A partir disso, gente, ele vai sendo selecionado, como, por exemplo, a banana. A banana, inclusive, ela é um híbrido. Então, nem tem, o caso da banana em especial é o seguinte, ele é um híbrido. Então, não daria para ela fazer a fecundação. Entendeu? Então, lembra, quando você gera um híbrido, a imensa maioria dos híbridos, eles são o quê, gente? Estéreis. Tá? Então, a banana foi selecionada a partir de 2 variedades, né, de plantas que já nem existem mais. Tanto que existe as versões selvagem da banana, que é um dos ancestrais, você acha ela na natureza, se você achar, né, não vai ser um negócio fácil, tá? Você acha ela com semente. Ah, professor, mas e minha avó fala que os pontinhos pretos que tem na banana, né, é a semente. Pede para ela plantar, então, para nascer. Tá? Vai ganhar um grande passatempo. Tá? Ah, o que seriam os pontinhos pretos, então, que tem na banana? São os óvulos não fecundados. Justamente isso. Partenocárpico, então, ele é um dos mais interessantes, especialmente para pensar em vendas, né? Aquelas variedades de uva mesmo, aquilo foi intensamente selecionado e tem uma aplicação numa rentabilidade muito grande para quem vende. Basta ver no mercado que era mais caro que a outra. Mas a imensa maioria aqui de vocês, eu tenho certeza que preferia pagar o R$1, R$2, que é mais caro nela, e comer a fruta na tranquilidade ali, sem ficar jogando semente ou engolindo semente. Beleza? Tranquilo? E algumas regiões, alguns lugares, aí é por hormônio, ação do homem, tudo depende da demanda, se tem quem paga, eles fazem até melancia sem semente, que é um fruto que tem um monte de semente, tá? Mas aí com ação hormonal. E aí, meu querido, chegamos agora naquele que, sem dúvida alguma, é uma das categorias mais clichês. Vamos o que, gente? Pseudofrutos. Os 2 grandes exemplos que você tem, maçã, pera e caju, né? Maçã, pera, eu digo maçã barra pera, tá? O que é o pseudofruto? É quando esse fruto ele é formado, não pelo ovário, mas por qualquer outra parte. Entendeu? Vamos dizer assim, não é que não vai ter... que eu quero que você entenda. Cuidado. Gente, ó, não é difícil entender o que é o pseudofruto. O que às vezes é fácil? Eu te enrolar como eu escrevo. Às vezes o aluno vai embora pensando assim, ah, então a maçã não tem fruto. Não, não é. É que a parte que você come da maçã, a parte que é suculenta da maçã, não é um fruto verdadeiro. A parte que é suculenta da maçã é um fruto falso. Inclusive, eu vou te falar, a maioria vai concordar. A parte que você joga fora da maçã é o fruto. Que é aquela parte rígida e seca em volta da semente. Aquilo ali é o fruto verdadeiro. Entendeu? Toda essa parte aqui, ó. Se você observar nesse desenho, você está vendo o meião aqui, ó, com a semente, você vê uma parte mais branca, né, mais firme ali do lado. Aquilo é o fruto. Que a imensa maioria de vocês joga fora. Certo? O que você come da maçã aqui, ó, seria o que, gente? O pseudofruto. E esse pseudofruto, né, que você come da maçã, ele não veio do ovário. Ele veio do quê? Daquilo que eu te contei agora há pouco na flor, eu falei que eu ia te falar. Receptáculo. Então, no caso da maçã, que tem a fecundação, tá? O ovário vira o fruto dela, que é o fruto verdadeiro, mas ele não fica suculento. E aí, gente, por uma questão da planta, uma adaptação da planta, o receptáculo dela cresce em volta e faz uma estrutura muito suculenta. O que você come, então, e é gostoso da maçã, é o receptáculo, certo? Parecido com isso acontece com o caju. O caju, eu acho que foi sexta-feira que a gente entrou numa discussão de alguma coisa aqui na sexta da aula passada à noite, e aí até mencionei isso. O caju, a única parte que você joga fora dele é o fruto. Entendeu? Todo o resto se aproveita. Quando você pega o caju, no caju, o que virou o fruto, a parte comestível dele? O pedicelo. Então, no caju, quando você pega esse caju aqui, gente, o pedicelo dele, que é o cabinho, ficou suculento. Ah, o caju não vai formar fruta, então. Forma, gente. Todos eles formam fruta. A questão é que a parte que você está comendo não é o fruto. Por isso que a gente chama de pseudofruto. Então, cuidado com o cara te enrolar nessa escrita.
Não é que a maçã não forma forma, mas a parte que você come, que você chama de fruto, não é o fruto. Caju, a mesma coisa. Essa parte suculenta do caju aqui, então, gente, é o pedicelo. O fruto dele é essa casca, aonde está guardado o quê? A castanha. Essa casca é a única parte que você joga fora, porque é duro pra caramba. Inclusive tem algumas substâncias tóxicas até. Entende? Então você tem que tirar a castanha dessa casca. A castanha é a semente. A parte que você come é o pedicelo e o fruto é só o que você joga fora. Ah, então o caju faz fruto? Faz. Você só não aproveita. Então, quando a gente fala de pseudofruto, é porque você está comendo alguma parte que não veio do ovário. Belezinha? Tranquilos? Sim ou não, gente? Então, enquadra agora, dentre os simples ali, drupa, baga, legume, os principais, dentre os diferentões, primeiro lugar, mas disparado, pseudofruto. Tá? Importantinho você lembrar dele. Tranquilos? Sim? E a gente finaliza a nossa parte de anatomia, gente, tá? Se você pensar, quem estava aí, agora eu não lembro quando que eu comecei, acho que comecei a anatomia na sexta de manhã, né? E aí eu falei para vocês, assim, ó, eu ia seguir a anatomia começando primeiro com as estruturas vegetativas. Então a gente trabalhou ali caule, raiz, e depois eu ia para todos os reprodutivos. Então você fez a conta, falta a última reprodutiva. Quem que falta a gente falar? Também bem de boa, viu, gente? Bem tranquilo. Tipo flor, o padrão aqui. Falta falar de semente, tá? Semente, inclusive, que ela não vai ser 100% novidade para vocês, porque quando eu te falei da reprodução, eu te comentei algumas coisas da semente. Então, aqui, eu te falar que ela tem 2 espermas, não vai ser uma novidade. Falar que ela guarda o embrião, não vai ser novidade. Na minha opinião, então, torna a semente assim, ó, pau a pau com a flor, das estruturas anatômicas mais tranquilas de você saber. Até porque, guarda isso, gente, não que não tenha, mas essas estruturas reprodutoras, dificilmente você vai ver o cara falando em parênquima, colênquima, esclerênquima. Lembra que eu te contei que a pera tem esclerênquima, tá? Por exemplo. Ah, que a maçã também tem esclerênquima. Mas dificilmente você vê o exercício falando disso. Você vai se preocupar com esses tecidos, principalmente quando a gente trabalha com o quê? Com raiz, com caule, certo? Então a gente fecha isso aqui, meus amores, com quem? Com a semente. Galera, lembrando, cuidado, tá? Se o cara joga aqui, te chama isso aqui de apomorfia, maravilha. Ou seja, uma novidade exclusiva de quem? Da angiosperma. Se o cara te chama isso aqui de apomorfia, não. Isso aqui é o que, gente? Sinapomorfia. Lembra, você tem um grupo de plantas chamado espermatófitas, que começa onde? Na gimnosperma. Ou seja, então ela é uma novidade exclusiva da angiosperma? Não. Ela é uma novidade em relação aos outros grupos? Óbvio que é, mas ela é compartilhada. Certo? Pode falar, minha querida. Não, calma. Repete que agora eu que não entendia. Certo. Deixa eu voltar as imagens aqui para você. A estrutura o quê? Aham. Exatamente. O morango é um agregado, entendeu? Então você tem vários piscinas, inclusive assim, ó, você quer meio que bugar a cabeça do aluno. O morango, gente, ele é, ó, olha como que é o negócio. O fruto do morango em si é aqueles pontinhos escurinhos, que é esse tipo de fruto, entendeu? Aí, como ele vem de vários pistilos juntos, esses vários pistilos se juntam, aí eles fazem uma estrutura carnosa que une tudo aquilo. Então você fala assim, ó, pega o fruto do morango. Rapaz, você ia tirar cada bolinha daquela. Cada bolinha daquela seria um fruto daquele ali, ó, do aquênio seco. Então ele vem de vários pistilos que se uniram e fizeram a estrutura carnosa. Na verdade, já foi chamado de pseudofruto, mas não é o correto, entendeu? Ele não é correto. Tá? Se você considerar o quê? Agora, se falar, pode ser interpretativo. Eu entendo, eu imaginei agora, acho que eu saquei o que você está falando. Se eu pensar na estrutura como um todo, boa parte do morango não é fruto e boa parte do morango é fruto. Vamos pensar assim, ó. Vamos trabalhar com cores. A parte vermelha do morango seria um pseudofruto. E as bolinhas seriam fruto. Como no morango é meio que indistinguível ali, né, você acaba comendo os dois, então o exercício já chamou, o morango como pseudofruto, considerava inteiro ele como pseudofruto. Hoje não considera mais. Então se eu pensasse no morango, a parte carnosa dele, não as bolinhas,
não seria um fruto verdadeiro, porque justamente não veio dos ovários. A parte que veio do ovário seria cada bolinha. Então ele teria os dois ali nessa estrutura. O mais correto hoje é a gente chamar ele de fruto agregado. Beleza? Tranquilo? Por muito tempo, inclusive, se usou o termo assim, ó, pseudofruto agregado. Se aparecer desse modo, aí tá seguro. Bem sossegado, você poderia marcar. Beleza? Tá bem? Mais alguma dúvida, gente? Tranquilos? Vou voltar aqui na semente, tá? Então vamos lá, ó. Quando a gente trabalha essa semente aqui, lembra que eu te falei? Fiz até um desenho mais ou menos nesse ponto quando eu te falei de ciclo, né? Aí eu fiz 3 bolinhas, uma dentro da outra. Aí lembra que eu falei, ó, osfera virava o embrião, óvulo virava a semente, ovário virava o fruto. Então, se eu marquei para vocês que o fruto deriva do ovário, esse aqui tem que derivar de quem, gente? Do óvulo. Então, esse aqui deriva do óvulo. Meus amores, pelo amor de Deus, toma muito cuidado para não confundir os dois, viu? Por quê? Porque normalmente parece isso junto, tanto na espécie humana e tudo mais. Então, toma cuidado com isso. Se o fruto estava ali para proteger a semente está aqui para proteger quem, gente? O embrião. Então, essa é a ideia. A semente protege o embrião. Além de proteger o embrião, lembra de algo que aconteceu, da fecundação especial que rolou aqui? Fazia um endosperma mais foda do que os outros? Lembra da dupla fecundação, que fazia um endosperma triploide, coisas do tipo? Meus amores, aquele endosperma serve para quê? Nutrição. Então, além de proteger o embrião, essa semente é essencial para nutrição. E aí, quando o cara te dá esses desenhos aqui, é algo extremamente simples. Por quê? Porque a semente vai ter 3 componentes, vamos dizer assim. Toda semente, tá, estruturada de modo normal, padrão, o que ela tem, meus amores? Ela tem uma casca. A casca, obviamente, é a parte mais externa. E a casca vai servir para quê? Adivinha? Proteção, gente. Não tem para onde correr, não tem nem o que pensar. A casca da semente, ela é protetiva. No meio, o que nós temos aqui? O tão famoso endosperma, que aqui eu vou fazer questão de frisar e deixar para vocês, ó. Aqui nós temos o endosperma, o que mesmo? Endosperma triploide, endosperma 3N. Ah, professor, já nem lembro, ó. Puxa uma flecha aqui, melhor sobrar do que faltar, tá? Puxa essa flecha, taca núcleo espermático e 2 núcleos polares. Porque são os 3 núcleos que se juntam para formar esse endosperma, tá bem? Lembra, isso aqui é processo de dupla fecundação. Um núcleo espermático fecundava a osfera e o outro fecundava os núcleos polares. Então isso é 3N porque são 2 núcleos polares e um núcleo espermático. Ou seja, 2 núcleos femininos e um núcleo masculino. Ah, professor, já esqueci qual que é a vantagem de 3N. Você tem 3 núcleos, filho. Você tem síntese proteica ali trabalhando, ó, arrebentando, né? Então você tem 3 núcleos haploides ali, ó, 3 estruturas. Beleza? Então você tem muita síntese aqui. E quando se fala desse endosperma, é natural você pensar o quê? Se eu te falasse assim, não olha lá. Não olha, mas todo mundo virou o pescoço, né? Vocês são uns cornos mesmo, né? Gente, então pense comigo aqui, ó. Vamos lá, ó. Se eu te falasse assim, agora que você já olhou, né? Mas espero que você não tenha olhado para onde. Agora tá todo mundo olhando de rabo de olho, né? Falar assim, cara, me fala uma substância, pensa nas bioquímicas lá, nos compostos orgânicos, me fala uma substância que você tem certeza que tem no endosperma, não é pegadinha. Carboidrato, perfeito, tá? O que é a questão? Você não pode ficar só no carbo. Então, é majoritariamente feito de carboidrato, mas você também tem lipídio e também tem proteína, certo? E especialmente você tem algumas sementes que a gente chama de oleaginosas. São sementes que você tem um teor de óleo maior. São aquelas sementes, ó, tipo a castanha do caju, que é, ó, caríssima. Por quê? Porque você tem ali o chamado ácido graxo insaturado. Lembra? Com você de manhã foi o Henrique que trabalhou bioquímica, né? Lembra do ácido graxo, onde você tem aquela cadeia dupla que você quebra ele, que é o ponto de insaturação, né? Lembra aquela dupla ligação? Aquilo ali faz a molécula ficar mais maleável. Aquilo ali, onde quebra, quebrou no 6º carbono, que chama de ômega 6. Quebrou no 9º, ômega 9, no 12º, ômega 12, no 3º, ômega 3, assim por diante, as gorduras caras. Tá? Então você tem as oleaginosas. E aí, não se esqueça, você tem uma organela no nosso corpo chamada de peroxissomo. Essas oleaginosas, elas têm uma versão do peroxissomo modificado que se chama glioxissomo. Esse glioxissomo, ele vive no endosperma dessas sementes oleaginosas e ele é responsável por converter o lipídio em glicídio. Por quê? Porque é uma semente que não tem um alto teor de carboidrato, sim um alto teor de óleo.
Então ele vai convertendo lipídio em glicídio, lipídio em glicídio, lipídio em glicídio. Então guarda isso se vocês fizeram certinho, exceto olhar ali, né? Mas fizeram certinho. O padrão do endosperma, o que mais tem é o quê, gente? Carboidrato, mas não se esqueça. Se você não vai lembrar, puxa flecha. Tem proteína e tem lipídio também, tá? E a parte essencial, justamente a semente é construída por ela, você tem o que aqui, meus amores? Uma estrutura chamada de embrião. Esse embrião aqui, mais cedo ou mais tarde, ele vai apresentar 3 estruturas. Uma delas você já sabe. Eu usei na primeira aula de angiosperma. Quando eu usei para definir os 2 grandes grupos de endosperma. Esse cara aqui vai ter estruturas chamadas de cotilédone. Então não pode esquecer. No embrião, então, nós temos o cotilédone. O que é o cotilédone mesmo? Folhas modificadas que vão servir aqui, gente, de um modo ou de outro, para transferência desses nutrientes e, posteriormente, para virar as primeiras folhas e fazer a fotossíntese, na hora que esse embrião germinar e sair da terra. Entendeu? E aí lembra que quando ele germina e sai da terra, você tem um... Lembra que eu chamei, inclusive no ciclo, se você copiou certo, do jeitinho que eu fiz certinho, não, porque tem inúmeras maneiras de você copiar isso aqui, mas você copiou com as mesmas palavras que eu fiz, ou se tirou foto, você vai ver que o ciclo, a hora que eu terminei ali, eu chamei de plântula. Lembra que era planta pequenininha, tá? Essa planta, ela não tem ainda uma raiz e um caule. Se chamava de radícula e caulículo, que é o que vai ter no embrião. Então, o embrião, ele sai ali, ó, com uma radícula e com um caulículo. Ou seja, primórdios de raiz e primórdios de caule. Aqui você tem um exemplo de formando o embrião em um determinado corte. E aqui você tem um exemplo, gente, ó, de 2 plantinhas. Uma delas é uma monocotiledônea, feijão, perdão, o milho, e outra delas é uma dicotiledônea, feijão, que é o clássico, tá? Está mostrando para vocês as sementes cortadas ao meio. E nesse contexto, quando você observa, tá? O milho em si, ó, o cotilédone dele é bem menor. Todo esse resto aqui é endosperma. Já no feijão, o cotilédone dele é gigantesco, já está com o endosperma junto aqui, certo? Você tem a estrutura do embrião aqui desse feijão, a estrutura do embrião do milho, a casca, o endosperma, e no feijão, como você tem 2 ali, são 2 cotilédones gigantescos. Por isso que o feijão é sempre a plantinha usada para germinar ali para as crianças, porque não tem erro. Inclusive, a criança cresce acreditando num mundo que não existe, né? Porque você acha que qualquer semente que você tacar na rua, vai nascer uma planta, né? Triste engano, né, gente? Tem um negócio da semente, vocês vão ver lá no hormônio, chamado de período de dormência ou quebra de dormência, que é uma desgraça, né? Então, assim, tem algumas plantas que você pode tentar plantar pro resto da sua vida, que não vai dar certo, né? O feijão é muito fácil, porque a casca é muito fina, o cotilédone é muito resistente, e ele absorve água e cresce no embrião muito, muito rápido e fácil. Belezinha, pessoas? Dúvida em relação a isso aqui? Essa, sem dúvida, eu já tinha avisado vocês, especialmente pelo modo que a gente dividiu, que a gente ia trabalhar histologia, morfologia e tipos, que essa seria a parte mais longa da botânica. Tá? Ou seja, a gente trabalha, eu estou chamando de anatomia desde a hora que a gente falou de meristema. Então, com isso, a gente fecha essa parte chamada de anatomia. Entendeu? Tem alguma dúvida aí pelo povo de casa? Todo mundo vivo, dormindo ou não? E aí, meus amores, nós começamos aqui, ó, a trabalhar o quê? A fisiologia vegetal, tá? Ó, eu vou falar a real mesmo. Eu quero que você pare e pense. Alguns de vocês têm meio que um pavor de ouvir falar de fisiologia vegetal, e esse pavor tem um nome, hormônio, normalmente. Eu sei que vocês não gostam, sabe por quê? Porque é justamente o que eu não quero fazer aqui na aula de hormônio, é fazer o negócio ser aquela decoreba, aquela tabela. Porque vamos falar a real, né, bicho? Se você precisar de uma tabela só e ficar nisso, você não precisa nem vir para minha aula, é só você pegar, digitou no Google, isso é uma tabela maravilhosa, até com a letra mais bonita que a minha. E aí, que eu quero que você entenda, a outra parte da fisiologia de boa, gente, é muito sossegado. A maior parte da fisiologia é muito sossegada. Tipo, transporte de seiva, do jeito que conta, às vezes, eu acho que o jeito que o livro escreve, às vezes, muito complexo, entendeu? As coisas tendem a ser muito mais óbvias do modo que escreve. Por isso que eu estava até falando para a Laís, eu não tinha material, o Cauã, se você me perguntou, não tinha material de botânica. Sabe por quê, gente? Inclusive, assim, primeiro, que eu não dava, fazia tempo que eu não pegava frente específica de botânica, eu pegava só uns pedaços e outros. E eu falava assim, nossa, é muito trabalhoso, né, fazer um material de botânica, sabe por quê? Porque se eu for fazer um material preguiçoso, ele sai igual o livro. Então, pra você fazer, cara, um negócio... Não, é verdade, porque assim, eu tá com 1 milhão de informações, aí eu falei assim, dá um trabalho de você fazer material de botânica justamente por isso. Cara, precisa selecionar a imagem boa, que senão fica muito vago pro aluno.
E além disso, você conseguir sistematizar e colocar lógica no negócio. Cara, pra você colocar lógica nisso, puta, às vezes é eu que fico quebrando a cabeça. Tanto é que eu tava falando com ela, ó, tô atualizando toda semana, atualizando, tá? Por conta disso. Quando você fala de fisiologia, pensa, são sistemas ali funcionando. A planta funcionando, trabalhando ali com sistemas, para as coisas darem certo ali para ela e executarem alguns processos. Então a gente já começa com um deles que é bem de boa, gente. Entramos aqui, então, na fisiologia vegetal, e dentro da fisiologia vegetal, a gente trabalha, primeiramente, antes de tudo aqui, com o processo de transpiração. Cara, olha, pensando na transpiração em si, eu quero que vocês entendam. Ali tem desenhos, né, do estômago, para ficar claro, para você não ficar vagando e boiando de como que o estômago abre e fecha. Inclusive depois, né, pra você pegar o slide ali, se olhar certinho onde o potássio entra e sai. Mas, meu irmão, vai por mim, vai por mim. Aqui é essencial duas informações. Você sabia que é a transpiração cuticular e estomática e como que a planta regula ou não. Acabou, é isso que te cobra, tá? Isso é essencial. Eu preciso te dizer? Não, você já sabe que a transpiração vai ser a perda do quê? De água. Obviamente no estado gasoso. Então, por mais que seja redundante, melhor pecar pelo excesso, né, meus lindos? Transpiração aqui é a perda do quê? De água. Então, essa planta aqui, ó, ela vai perder água ao longo do dia. Obviamente, tem que ficar claro para vocês que o aumento da temperatura influencia nisso. Qual que é o principal órgão transpirador de uma planta? Que não pode falhar na sua cabeça, é a folha. Tá? Mas ela transpira em outros. Lembra quando a gente foi constituindo a estrutura dos tecidos? Enquanto ela tiver epiderme, ou seja, se ela tiver um caule jovem, a epiderme perde por transpiração. Então, o caule jovem transpira. Tá? Um fruto transpira. Até mesmo a flor pode transpirar. Mas o grande lembrado, você não pode esquecer a folha. Porque a folha vai ser com epiderme o resto da vida. Você não vai ver uma folha suberizada, né? Imagina nisso. Tem algum sentido uma folha ser suberizada? Claro que não. Então, o grande órgão aqui, gente, transpirador, é a folha. Agora, é interessante para a planta transpirar? Depende da situação. É, por exemplo, você. Seu corpo não transpira simplesmente porque ele quer. Ele está fazendo isso a troco do quê? Alteração de temperatura. Então, não esqueça isso. Quando a planta transpira, gente, a gente reduz a temperatura. Então, isso é útil para a planta. Não é porque só você que transpira que vai resfriar o corpo. Não, lembra? Propriedade da água, alto calor de vaporização. Ou seja, a água, quando ela transpira, para ela evaporar, ela vai precisar roubar muito calor. Ela roubando muita energia, gente, o que vai acontecer? Vai resfriar a planta. Maravilha. Agora já tenta buscar com o próximo assunto que a gente entra na sequência. A transpiração é importantíssima aqui. Quando transpira, se é uma gotinha de água lá em cima, já te dando a letra que a gente vai falar daqui a pouco, essa gotinha de água, ela estava colada em outra. Que estava colado em outro, que estava colado em outro, que estava colado em outro. Num processo que a gente chama de coesão entre as moléculas de água. A primeira que transpira, a primeira que é puxada pelo ambiente, ela exerce uma tensão. E aí, pela coesão, ela puxa outro. Lembra? Tensão, coesão, te lembra alguma coisa? Transporte de seiva bruta. Ou seja, a transpiração é essencial para o transporte de seiva bruta. Então, a gente precisa disso aqui para rolar o que a gente fala na sequência, que é o transporte de seiva bruta, especificamente. Lembrando aqui, já falamos disso quando eu te expliquei xilema, seiva bruta também pode ser chamada, inclusive o vestibular tem trabalhado mais com esse termo, seiva inorgânica. Por quê? Porque ela é feita basicamente de água e sais minerais. Diante disso, meus amores, dá uma olhadinha aqui, tá? Você tem um estômago ali. Por que tem um estômago? Porque a cuticular nem tem o que você discutir. Porque nem a coitada da planta consegue regular a cuticular. Então você precisa saber que existe. Vou trocar as cores. Jogando para cá, você tem dois tipos de transpiração. A chamada transpiração cuticular. O que é a cuticular, gente? Perde água pela cutícula. O que é a cutícula? Aquela camadinha que recobria a epiderme. Ah, professor, mas você falou que ela ajudava a ser um pouco impermeabilizada. Exato, um pouco, mas não pode ser tudo. Se for tudo, essa planta não consegue fazer os outros processos. Então, não posso impermeabilizar, lembra? Se eu quisesse impermeabilizar tudo, eu faria Suber. Aí eu mato aquilo. Então, não vai rolar, tá? Então, a cuticular, gente, a palavra mágica aqui, ó, a coisa mais importante de saber da cuticular, gente, ela é uma transpiração, o quê? Constante. E a planta não consegue regular, interferir. Ó, vou te dar a letra aqui, ó.
às vezes aparece isso aqui para vocês. Um gráfico, tá? Aqui seria tempo e aqui seria a taxa de transpiração. Entendeu? Às vezes esse gráfico vem para vocês, ó, vou jogar duas cores aqui, a gente traz isso aqui, ó. Uma linhazinha reta e uma linhazinha assim, ó. Beleza? Quem que é cuticular, meus lindos? A linha vermelha. Constante. Entendeu? Vai ser constante. Tá? Então ele te dá normalmente um período de um dia aqui e a linha vermelha é constante. A outra é quem? A estomática. Então o que eu preciso que você saiba, gente? A estomática, ela é uma respiração variável, entendeu? E que permite regulação pela planta. Então nessa aqui a planta consegue regular. Ah, então a planta mexe com a respiração, com a transpiração estomática? Mexe. Porque o próprio nome já te diz que é o quê, meus amores? Pelo estômago. Então a planta consegue trabalhar nisso por meio de hormônios, tá? Principalmente por meio do que ela está sentindo do ambiente, a condição que o ambiente está, ela consegue fazer o que com esse estômago? Abrir ou fechar. Olha aquele desenho de estômago lá. Eu vou fazer uma breve representação aqui para vocês dessa estrutura. Estômago. E aí eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Tá? Fazer bem exagerado, ó. O estômago ele tem essas duas células aqui, grandonas, que é chamada de célula guarda. Tá? Então essas duas células são chamadas células guarda do estômago. E a parede celular dela interna aqui, ó, ela é bem mais rígida que o resto. Então essa estrutura da parede interna é bem mais rígida. Como vai funcionar a abertura ou fechamento do estômago? Se essa célula vai estar cheia ou vazia d'água. Se eu encher essa célula de água, o vestibular vai chamar de túrgida, ela vai inflar, e quando ela infla, gente, essa parte de fora, que tem a parede mais fina, raciocina comigo, essa parte de fora aqui, que tem a parede mais fina, a água pesa e meio que empurra ela. Entendeu? Então, na ideia aqui, ó, se eu trabalho com uma célula túrgida, tá? O que nós teríamos aqui, ó? Então, deixa eu aumentar só um pouco o volume da célula. Se eu trabalhar com uma célula túrgida, ela vai fazer um processo de se abrir mais, tá? E aí, a parte de fora cede mais e acaba puxando um pouco essa parte aqui de dentro. Então, quando a gente puxa essa estrutura, aumenta essa abertura. Essa abertura é o que a gente chama de ostíolo, tá? Então, o que você tem nisso aqui, ó? Temos essa região como o ostíolo e estas células são as chamadas células guarda. E aí, meus amores, tem aluno que acha muito difícil o mecanismo. Porque às vezes a gente chega e fala, isso aqui é regulado por sais. Meus amores, é potássio. Quem trabalha aqui é o potássio. Então, como que funciona isso aqui? Dependendo da necessidade da planta, digamos que ela quer abrir o estômago, tá? Ela vai lá por meio de hormônios e estimula que o potássio entre nessas células guarda. Olha aqui, para e presta atenção. Ó, a gente vai jogar potássio aqui para dentro. Se eu encho isso aqui de potássio, se eu encher a célula guarda de potássio, eu aumento a pressão, o quê, gente? Osmótica. Ela passa a atrair o quê? Água. Passa a atrair água, ela fica túrgida. Simples assim. Entendeu? Lembre-se, transporte ativo. Não vai sair de graça para a planta. Então isso aqui custa. Tá? É assim, então, que eu regulo a abertura ou fechamento do estômago. Como? Com potássio. Quero que a planta abra o estômago, eu tenho que encher a célula d'água. Quero que a célula se encha d'água, eu encho ela de potássio. Quem está mais distante não vai conseguir ver, é o que está aparecendo aqui nessa imagem, tá? Depois você pega o slide e consegue ver pertinho. E aí o potássio aqui são bolinhas vermelhas. Você vai ver que na célula túrgida, quando o ostíolo está aberto, você tem muito mais potássio ali dentro. Porque é esse potássio que atraiu a água. Ah, mas por que ela vai querer abrir o estômago? Gente, de modo geral, funciona assim, guarda isso. De modo geral, o estômago fica aberto durante o dia. Se a planta estiver nas condições maravilhosas da vida dela, mantém aberto durante o dia e fecha à noite. Por que manter aberto durante o dia? Porque esse estômago ele vai fazer as trocas gasosas em geral. Então é por esse cara aqui que ela vai pegar o CO2 para fazer a fotossíntese. Tá? Então ela precisa desse estômago aberto para fazer a fotossíntese. Maravilha. Diante dessa condição, o que eu quero que você pense? Tá? Ela tem que regular também, porque enquanto ele está aberto para pegar o CO2, ela está aberta e está perdendo água. Então, em determinadas situações, mesmo que de repente tenha ali CO2 suficiente, ela vai ter que manter ele fechado se tiver faltando água.
Por isso que se a gente der só luz para a planta e não der água, ela vai fazer fotossíntese? Não, não vai se desenvolver. Então isso aqui é uma regulação. À noite ela tende a fechar, por quê? Ela vai ficar aberta pegando CO2 à noite se não tem luz para fazer a etapa fotoquímica. Então ela tende a manter isso aqui fechado. E em determinadas situações, abre mais ou abre menos. Tá? Quando se fala dessa parte aqui de transpiração, inclusive eu deixo uma tabelinha, ó, que é bem interessante. Essa aqui é muito útil, gente. Bate o olho e faz. Então você consegue ver, ó, tem muita luz, deixa aberto. Tem pouca luz, fechado. Bem? Tem muito CO2, deixa aberto. Pouco CO2, fechado. Tá? Tem muita água, deixa aberto. Pouca água, deixa fechado. Então eu fico usando esses 3 parâmetros ali para ficar regulando. Por isso que a transpiração estomática é sempre a linha constante do gráfico, porque ela é controlada, ela é variável e depende da condição onde a planta se encontra. Beleza? Tranquilos? Estão com a cara meio triste hoje? Aconteceu alguma coisa com vocês? Não? É só porque é botânica mesmo e sexta-feira, né? O quê? Pode falar. Quem chamou você? Na verdade, ó, vou falar daqui a pouquinho. Já chego aqui, tá? Tem que eu já falo. Entendeu? Meus lindos, a glutação, inclusive, ela vai entrar como um processo relacionado à transpiração à liberação da seiva. Tá? Então a gente já vai falar, já entra em glutação. A glutação está perdendo em água líquida. Entendeu? Então ela é um processo à parte. Ela entra nesse próximo assunto que a gente fala agora. Entendeu? Para a gente ir para os nossos finalmente desse assunto de hoje, dessa parte da manhã, que eu tinha falado para vocês, a gente vai entrar naquele que é o mais cobrado. O hormônio é o que mais te assusta, mas não é o mais cobrado na fisiologia. O mais cobrado de fisiologia é o quê, gente? Transporte safe. Tá? E nem sempre aí você fala, nossa, eu tenho que saber a teoria de adesão, coesão, tensão, tampão, sei lá o quê, né? E vou ter que saber o experimento de Manche. Não, ultimamente não mais, gente. Ultimamente é pouco. É mais você saber coisas bem mais básicas, bem tranquilas. Não que eu não vá te explicar isso aqui, tá? Mas a maioria da parte nem se cobra mais desse ponto. Nesse contexto, então, o que a gente vai falar? Transporte de seiva. Meus amores, eu começo o transporte com aquilo que tem que ser lógico para você aproveitar isso aqui da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível, não tem como, não tem muita lógica, você começar com transporte de seiva elaborada, se ela depende da bruta para acontecer, né? Então não faz muito sentido aqui nesse contexto. Gente, quem transporta a seiva bruta? Xilema. Considerando esse xilema aqui, transportando a seiva bruta, ela vai da onde? Da raiz para os órgãos fotossintetizantes. A base, o primordial, normal, é que ela vai, então, para os órgãos fotossintetizantes, quem, gente? Folha. Esse é o padrão. Mas lembra, dependendo da fase que a planta está fazendo, ela vai ter outros órgãos fotossintetizantes. Lembra que a gente falou que tem fruto que pode fazer fotossíntese, tem caule jovem que pode fazer fotossíntese. Então, cuidado com isso aqui, tá? Você tem que ficar muito esperto como que o exercício está te desenhando. Então, ela está indo da raiz, ok? Para o órgão fotossintetizante. E esse órgão fotossintetizante, na imensa maioria das vezes, é a folha. Então, se o exercício trabalhar com folha, ótimo. Esse é o padrão. Essa é a ideia. Isso é a seiva bruta. Essa seiva ela é unidirecional. Entendeu? Ela não vai e volta, faz tudo uma bagunça. Não, ela é unidirecional. Ela vai sempre nesse sentido. Da raiz para o órgão fotossintetizante. E nesse processo aqui, a gente tem algumas condições que são importantes. Como, por exemplo, o que faz essa seiva aí? Gente, você tem alguns fatores que são extremamente relevantes para contribuir para a subida dessa seiva. Afinal de contas, você não pode esquecer, o exercício vai te lembrar disso. Nós estamos contra a força da gravidade. Então, você precisa de algumas coisas trabalhando para isso aqui acontecer. Como, por exemplo, o que é interessante você saber? Como que acontece e o que influencia os mecanismos de absorção. Meus amores, não tem nem como existir a seiva se a planta não pegar a seiva. Você concorda comigo? Eu te falei na segunda-feira, se eu não me engano, de raízes. Lembra aquela região, zona pilífera, ali você tinha o pelo absorvente, é aquele lugar que vai começar esse processo. Aquele pelo absorvente, ó, vai puxando essa água e os sais minerais do solo, tá? E aí essa água e os sais minerais do solo, presta atenção. Aqui, eu vou falar para você, se o aluno tiver uma dúvida, um medo em transporte de seiva bruta, é nisso que eu vou falar agora. Porque se considera, se você já pensa, seiva bruta, xilema, tacando lá para cima. Ótimo. Mas que você não pode esquecer, gente.
existe um trajeto da ponta do pelo absorvente até ele chegar no xilema. E normalmente é isso que assusta vocês, principalmente se eu te der esse desenho aqui, ó, tá? Esse desenho que está aparecendo aqui para vocês, galera de casa, a imagem superior, você tem o pelo absorvente e você tem o caminho até chegar no cilindro vascular, no cilindro central. Então ele vai passar por estruturas ali. Lembra, gente, o que está ali no meio preenchendo espaço? Qual que é aquele tecido maravilhoso que está em tudo preenchendo espaço? Parênquima. Então, assim, até ele chegar no xilema, ele tem uma caralhada de células de parênquima para atravessar. E não sei se vai se lembrar que eu dei a anatomia interna da raiz, eu te falei de um negócio chamado de estria de Caspary. É aqui que essa estria de Caspary pode ser cobrada de vocês. Não se assuste, não é difícil, tá? Eu quero que você fixe, olha aquele desenho ali, e entenda o seguinte. Quando eu tenho absorção e esse transporte, então você tem que pensar que ele tem que ir dos pelos absorventes, então, ó, essa água tem que ir dos pelos absorventes até o xilema. Beleza? Então é isso que tem que acontecer. Essa água tem que ir dos pelos absorventes até o xilema. E na hora dela ir, ela pode seguir duas rotas. Uma das rotas, olha lá no desenho, o vermelho de longe fica mais difícil. Você está vendo ali no desenho de cima, linhas, tá? Passando ali, ó, umas linhazinhas, tipo essa aqui, ó, uma linhazinha azul. A azul, pelo menos de onde eu estava, você consegue ver. A vermelha fica mais difícil mesmo. Tem rotas possíveis. O que seriam essas rotas? Vou colocar aqui, ó, já que vocês... tá mais de longe, tá difícil de ver. Imagina o seguinte, gente, ó. Vou colocar uma camada aleatória de células parenquimáticas aqui, ó. Beleza? Ó, tem uma camada aleatória de células parenquimáticas. Vou colocar aqui para vocês, em azul, de um lado, o PA de pelos absorventes, do outro lado, o Xzinho de xilema. Tá? Vou te ilustrar o que você precisa saber daquilo ali. A água aqui ela pode seguir duas maneiras. Ou ela pode passar entre as células, de fininho, ou ela pode passar no meio das células. Ah, se ela passa entre as células, passa assim, só no espaço da parede entre um e outro, é muito mais rápido. Se ela passa no meio da célula, demora mais. Por quê? Porque ela vai ter que atravessar a parede, membrana, citoplasma de cada célula. Tá? Diante disso, raciocina comigo colocando em verde, ó, em verde aqui, ó, o transporte dela, ó, passando, ó, entre as células. Entendeu? Então, em verde, ela está passando entre as células. E vou colocar em roxinho o transporte dela passando por dentro das células. Tá? Então, essas são as duas possibilidades. Ela passar entre as células ou por dentro da célula. Diante disso, eu chamo esses dois tipos de transporte aqui, ó. Um deles é o chamado, deixa eu ver que cor que eu usei. Um deles é o chamado apoplasto. E o outro deles é o chamado simplasto. Bem? Então, eu tenho dois tipos de transporte aqui, ó. Apoplasto e simplasto. Tá? Lembra de sim? Sinapomorfia. Falei disso agora há pouco. Sim é compartilhado. Então, quando vai passar, vai compartilhar a seiva ali com as células, ou seja, já passa por dentro. Usando os plasmodélitos. Lembra o que era plasmodélitos? Furinho que você tinha nas paredes que conectava uma célula a outra. Então, simplasto, gente, é quando ela passa por dentro das células. Entendeu? Apoplasto. Passa ali entre as células. Vantagens e desvantagens. Apoplasto, mais rápido. Porém, sem controle do que está passando. Sem uma seleção prévia do que está passando. Tá? Simplasto, mais lento, mas com a seleção dos minerais que estão passando. Essa é a ideia. É isso aqui que apavora o aluno, mas você não pode sair apavorado com isso. Viu? Você não pode sair apavorado com isso. E aí, o que eu quero que vocês entendam, gente? Ela vai indo. Ó, aí, vou colocar aqui, ó, em vermelho. Tá? Ó, vou colocar em vermelho. Antes dela chegar no xilema, lembra que essa região aqui seria o córtex da raiz. Entendeu? Parênquima cortical. Eu lembro que eu te falei, a parte mais de dentro eu chamava de endoderme, é desnecessário, você sabe esse nome, assim, não é específico. Mas eu quero que você lembre isso aqui, ó. A última camada dessa endoderme é a chamada estria de Caspary.
E o que essa estria de Caspary faz? Gente, essa estria de Caspary, ela impermeabiliza, ela faz uma barreira na parede celular daquelas células. Resumindo, se for pelo simplasto ou pelo apoplasto, a última barreira, que é a estria de Caspary, não tem como driblar. Ela vai ter que passar por dentro das células. Entendeu? Então a estria de Caspary, ela veda, é um vedante ali naquelas células, para impedir que pelo menos na última camada ela não consiga contornar por fora. Para eu ter pelo menos, se a planta escolheu fazer o apoplasto rapidão ali, para eu ter pelo menos um mínimo de controle ali no ponto final. Então a estria de Caspary, ela é um vedante. E ela impede, então, que eu tenha essa passagem direta. A estria de Caspary está sendo mostrada nessa imagem de baixo aqui. E aí o que eu quero que você entenda? Ó, repara a linha verde aqui, é o transporte simplástico. Então ela está vindo, passando por dentro das células. Tá? A linha roxinha é o transporte apoplástico. Ela está vindo, passando por fora das células. Não interessa por onde ela chegou. Se ela chegou por simplástico ou apoplástico, a hora que pegou a estria de Caspary, gente, vai ter que passar por dentro da célula. Então, pelo menos uma única camada de célula, a seiva vai ter que atravessar por dentro, para eu ter um mínimo de controle disso. Não é difícil. Mas o jeito que escreve essa merda no apostila, os caras jogam isso aqui numa página inteira. Porra, você vai entender como, um monte de informação repetida. Sabe por quê? Porque aí o cara pega isso aqui e vai te lembrar lá da aula de histologia. Ou ele acha que é legal apresentar para o aluno a estria de Caspary aqui, né? Se o aluno tem a mínima ideia da raiz. Então isso não é difícil. Isso tem que ser fácil. Beleza? Tranquilo, gente? Então, quando se fala da absorção, coisa mais tranquila possível. A partir disso aqui, vou jogar para cá, então vou deixar ali ainda para quem copiou. Vamos para outra coisa que influencia nesse transporte de seiva, tá? Além da absorção, você pode trabalhar com o quê? Com a disponibilidade de água que você tem ali, tá? Com a pressão dessa água e depois, posteriormente, com algo que eu tinha te contado agora há pouco, quando eu falei da transpiração, que era o quê? A própria transpiração influenciando. Aqui começa com as questões do que a gente chama de pressão de raiz. Deixa eu ver que cor que eu usei. Verdinho. Então a gente vai falar agora de um outro fator que influencia esse transporte de seiva bruta. Esse outro fator, gente, seria a chamada pressão de raiz. Gente, meio que autoexplicativo. Tá? O que é a pressão de raiz? Quando eu exerço ali na raiz uma pressão para empurrar essa seiva. Lembra que eu preciso empurrar essa seiva. Tá? Ah, mas por quê? Como que eu vou exercer isso? Gente, precisa que ela aconteça. Se tiver com alta transpiração, maior vai ser essa pressão. Se tiver com baixa transpiração, ela continua. Vai ser menor, mas ela continua. Ela precisa continuar de todo modo. Tá? O que precisa acontecer aqui? Como que eu crio essa pressão de raiz? Absorvendo sais. Então eu preciso, gente, de todo modo, absorver esses sais. É assim que eu vou criando a pressão de raiz. Então o pelo absorvente está ali. Aí tem sal em volta dele, no solo. Tá? Então vamos pensar. O pelo absorvente está ali e tem sal em volta dele no solo. O que ele faz? Ele puxa esse sal. Puxou esse sal. Gente, guarda isso. Eu falei disso agora há pouco para vocês. Lá na transpiração. Estou falando de novo. Você vai ver que a gente vai cansar de repetir isso em seiva. Só vai mudar que daqui a pouco na elaborada é açúcar. Eu enchi de soluto, eu aumento pressão osmótica. É essa tática que a planta vai usar sempre, igual usou no estômago. Eu aumento pressão osmótica e vem água. Entendeu? Então, quando você pensa nessa estrutura aqui, ó, o que nós temos, gente? O pelo absorvente puxa sal, a água entra. Ele taca o sal para o xilema, a água vai para o xilema. E com isso eu vou criando uma pressão. Conforme eu entro com água no xilema, então conforme a água vai entrando no xilema, você concorda que aumenta a pressão ali, porque a água entra, ela empurra. E aí isso vai forçando essa seiva a subir. Essa é a ideia. A gente não tem segredo. É porque você ler isso parece um monte de coisa desconexa. Eu já estou repetindo pela segunda vez a mesma coisa que eu te expliquei no estômago. O padrão, a planta, eu brinco assim, a planta não tem muita criatividade para fazer as coisas se mexer. Ela usa sempre a mesma tática. Enche de sal, puxa água. Enche de açúcar, puxa água. Essa é a ideia. Se você entende essa lógica aqui, o que vai acontecer, gente? Essa lógica te permite entender a seiva bruta e também a seiva elaborada. Só vou trocar o sal pelo açúcar. Se eu vou trocar a matéria inorgânica pela matéria orgânica. Entendeu? Diante desse contexto aqui, então, vamos pensar. Você acha que eu puxar sal, aí puxa água. Aí a água entra com a pressão. Faz essa seiva subir. Beleza? Ok. Você acha que isso é suficiente, por exemplo, para levar essa seiva até o topo de um pé de abacate, por exemplo? Claro que não.
Então, se eu considerar só a pressão da raiz, isso é eficiente para quê? Para uma herbácea, para uma plantinha pequena, planta de pequeno porte. Para uma herbácea, isso aqui, ó, mais que suficiente. A gente conseguiria viver só com isso aqui, gente. Tá tranquilo. Não então, cuidado, como você entende. Então não existe isso aí na planta de grande porte. Existe, eu estou dizendo que só isso não vai ser o suficiente. Entendeu? É essa ideia que eu quero que vocês tenham. E aí, o que é interessante você pensar? Muitas vezes vocês confundem, gente, tá? A pressão da raiz com a capilaridade. E é justamente a ideia aqui, você entender que tem semelhanças, mas não são a mesma coisa. Então vamos pensar. A pressão de raiz, ela se deve ao quê, gente? Se deve à entrada da água. Então vamos pensar, imagina que essa sala está lotada. Daqui a pouco o biro abre aqui, taca mais 30 alunos. Não vai criar uma pressão em quem está ali, gente? Quem está próximo da porta vai ser empurrado, quem vai empurrar, vocês da frente vão empurrar aqui. Vão chegar aqui. Ah, essa é a ideia. Entrou água, então o que faz a pressão da raiz? Entrada de água. Óbvio. Ah? Essa entrada de água ali, se não pode se esquecer, ela foi causada pela absorção de sais. Então, você sempre tem a isca para a água. Tá? Essa entrada de água, ela se deve à absorção desses sais. É um mecanismo eficiente para uma grande distância, gente? Não, não é. Então, isso aqui, ó, é muito eficaz em plantas herbáceas. Apenas isso. Não estou te dizendo, presta bem atenção, que não existam em outros. Só estou dizendo que ele não cumpre o papel do transporte. Não é suficiente para sustentar o transporte de seiva bruta numa planta de grande porte. Nem ferrando. Entendeu? Só para você ver como é simples, acho que cabe aqui embaixo ainda, tá? Vamos diferenciar isso aqui de capilaridade. Meus amores, se aprende capilaridade em outras partes, inclusive além da biologia, e se discute a capilaridade para vocês, normalmente, primeiro momento, quando eu dou aula de tudo na biologia, o primeiro momento que eu falo de capilaridade para o aluno é uma das primeiras aulas minhas do ano, que é a aula de água, entendeu? Lá dentro dos compostos inorgânicos, dentro da bioquímica. O que é a capilaridade? A capacidade que você tem de um líquido de escalar um tubo. E, obviamente, lembra, quanto mais fino o tubo, maior a distância que vai ser percorrida. Simples. Isso acontece graças ao quê, gente? Graças àquelas forças de atração que a água exerce a partir das suas pontes ou ligações de hidrogênio. Então, estou querendo te dizer assim, a capilaridade ela vai rolar ali, independente da entrada do sal ou não. Entendeu? Então, estou querendo dizer que o tanto da água que estiver no xilema vai subir uma pequena coluna. Ah, independente da entrada ou não. Lógico, se eu tiver uma pressão maior, mas é aquele esquema. Ó, pensa para você diferenciar a pressão da raiz e a capilaridade, como que elas trabalham de modo diferente. Copinho d'água, coloquei um canudo aqui. Ó. Copinho d'água, coloquei o canudo. Gente, de eu colocar o canudo, já tem capilaridade. Então ela vai acontecer independente da pressão. Se eu apertar um pouquinho do canudo, sobe um pouquinho mais. Aí eu estou exercendo a pressão. Entende? A capilaridade, gente, a capilaridade ela eleva. Ó, por exemplo, só para você ter ideia, a pressão de raiz, ela permite subir alguns metros. A capilaridade permite subir alguns centímetros, porque ela nem usa uma força propriamente de algo impulsionando. Então a capilaridade ela é bem menos, vamos dizer assim, do ponto de vista de contribuição, do que a pressão de raiz. Gente, então essa é a ideia que eu quero que vocês tenham. Se você pensa, por exemplo, nessa capilaridade, e considerando essa ideia junto, né, da pressão, se eu tenho um solo muito irrigado, a água fica entrando sem parar. E às vezes, e aí quando você pega plantas pequenas, a água entrando sem parar, cara, ela preenche, ela sobe toda a coluna e a planta não tem mais o que fazer com aquilo. E de repente, foi você que me perguntou da gutação, tá? De repente, chega um momento ali que nem tá calor para aquele tanto da planta perder tanto na transpiração. Essas plantas em especial, elas vão ter uma estrutura na beirada, fica sempre, porque não confunda com o orvalho, gente. O orvalho ali é a água que estava em um estado no ar e se transformou em outro por conta das alterações de temperatura ao longo da noite, tá? Você saber que é gutação, é na bordinha da folha, é mó bonitinho. Entendeu? Fica bem, umas gotinhas bem certinhas. E repara aqui, ó, parece que foi feito, né, com a mão esse negócio aqui. Então, por quê? Nas bordas da folha você tem uma estrutura chamada de hidatódio. Hidatódio, então, é uma estrutura que ela é capaz de eliminar o excesso de água por conta de uma raiz com alta pressão. E essa alta pressão, lembra, ela vai ser aumentada se o solo está muito hidratado. Quanto mais água tiver, gente, mais vai entrando sem a planta fazer força. E numa planta pequena, tá? Tipo um morangueiro, uma plantinha pequena,
cara, eu vou ter que jogar essa água fora. Aí, como eu jogo ela na forma líquida, eu não chamo de transpiração. Entendeu? Ficou claro agora? Sim? Então, raciocina comigo, meus lindos. Ó, a capilaridade, ela usa simplesmente o quê? Adesão e coesão. Adesão, molécula de água. Ó, pensa que isso aqui... Não vou pendurar aqui, que do jeito que eu sou, eu quebro isso aqui, tá? Alguém quebrou ali esses dias, inclusive, foi eu não, tá? Então, ó, pensa, certeza que é o carcaço, né? Então, ó, se pensar aqui, imagina que isso é uma parede de xilema, tá? A molécula de água é capaz de grudar nessa parede de xilema, fazendo aqui, então, uma ponte de hidrogênio. A parede do xilema é água? Não. Quando a água estabelece ponte de hidrogênio com algo que não é água, eu chamo isso de adesão. Certo? Então, ela colada na parede do xilema, eu estou chamando de adesão. Cada molécula de água que está colada com a parede do xilema está colado com outra molécula de água. Molécula de água estabelecendo relação com elas mesmas, eu chamo isso de coesão. Beleza? E o mínimo de tensão, o mínimo de puxar que uma molécula fizer com a outra, elas vão subindo um pouquinho. Ah, eu não estou entendendo porra nenhuma. Pensa que a gente está preso num buraco, num poço. Não caiu, todos nós aqui caímos num poço. Ela fala, gente, não tem o que fazer não, a gente tem que escalar isso aqui. Ah, mas como que a gente vai fazer isso? Fala, gente, alguns vão escalando, os outros vão pendurados no pé do outro. Digamos que a gente até conseguisse, mas, cara, vai subir muito? Claro que não. Imagina você subindo aqui, ó, até consigo grudar no posto, mas tem uma pessoa pendurada em mim. Quanto mais eu subir, mais eu levanto essa pessoa, aí gruda outra nela. Eu chego lá e falo, gente, ó, aguentei aqui, viu, 4 centímetros. Essa é a minha contribuição de escalada no poço. E fica. Então, a capilaridade, ela não vai conseguir subir muito. Você concorda? Quanto mais estreito fosse o poço, mais a gente conseguiria subir. Os alunos estivessem escalando o poço, eles estão fazendo adesão. Viu? Os alunos que estão grudados neles estão fazendo coesão. E o que escala, ele puxa um pouquinho de baixo. Fazendo o quê? Atenção. Simples. São essas 3 forças. Então não tem segredo. Capilaridade, ela vai usar as mesmas forças do transporte tradicional de xilema. Que seria o quê, gente? Tensão, coesão e adesão. Lembrando, isso aqui sobe ainda alguns metros. 1,5, 2. Isso aqui, fi, 20 centímetros. Tá? Bem pouquinho mesmo. Mas você não pode desconsiderar que os dois participam. Beleza? Tranquilo, gente? Sim ou não, pessoas? Pra gente fechar isso aqui, aquilo que é o mais óbvio. Agora você junta as informações, tá? Aqui, se você ler isso aqui, e eu vou te explicar, você vai ver, cara, é basicamente a gente amplificar a capilaridade. Mas como que eu amplifico isso? Inserindo a transpiração. E aqui você tem uma imagem para te mostrar os 3 pontos, tá? Antes de você ler, surtar ou fazer qualquer coisa, você já conhece essa história. Eu quero que você pense assim, ó. Eu tenho uma coluna d'água ininterrupta, que vai da raiz até a folha. Tá? Então eu tenho uma coluna d'água ininterrupta que vai da raiz até a folha. Beleza? Imagina que essa coluna d'água são vocês. Cada um de vocês é uma molécula de água. Tá? Imagina que todas as fileiras estão completas. Estão fazendo um zigue-zague aqui, ó. Lotado de aluno. Lotado. Tá? Você é a mais próxima da porta. Digamos que conforme a aula anda, tá? Isso às vezes acontece, gente. A hora que o professor vira para escrever no quadro, a gente vê sumir um aluno. Eu sempre acho que é um serial killer que rapta os alunos, né? Então a senhora fala, nossa, sumiu, né? Então digamos que a hora que a aula tá rolando, alguém abre a porta e te chama. Só que todos vocês estão de mãos dadas, entendeu? Alguém te chama, aí abriu a porta e fala assim, vem cá, não sei o que. Você fala, não vou não. Você fala, tem comida aqui fora. Então, opa, eu vou. Alguém te atraiu, alguém te puxa para fora. A hora que você levanta, você tá de mão dada com o próximo. Você levanta, você vai puxar o próximo pro seu lugar. Entendeu? E o próximo puxa o outro para o lugar, e assim por diante. Essa molécula de água que está sendo retirada, ela está sendo retirada à base de energia. Que é o quê? A luz. Então, a luz bate ali, enche de energia, ela absorve essa energia, ela faz o quê? Evapora. A hora que ela evaporou, ela puxa a próxima para o lugar dela, que puxa a próxima para o lugar dela, que puxa a próxima para o lugar dela. Então, essa é a ideia. A evaporação da primeira molécula de água exerce a tensão, aumenta a tensão superficial ali. Como elas estão todas unidas, por coesão, uma puxa a outra. E ainda, ao longo da parede, para apoiar e ajudar, quem está do lado da parede vai escalando por adesão. Meu lindo, a maior cagada que você pode fazer
é imaginar que a explicação do transporte bruto mesmo, né, que a gente chama de tensão, coesão, adesão ali, se diferencia disso aqui. Entendeu? A diferença é que a capilaridade é subir um pouquinho sem a influência da transpiração. O transporte em si, ele exige a transpiração. Ah, professor, então você está querendo dizer que quanto mais transpirar, mais seiva bruta só. Exato. Por quê? Porque você tem que pensar, e eu consigo te ilustrar para a gente fechar isso com um único desenho, seria o seguinte, ó. Imagina que aqui a gente tem uma estrutura de folha, tá? E imagina aqui, ó, que eu tenho uma estrutura de raiz. Meus queridos, raciocinem comigo e pensem isso daqui até aqui, ó, como uma coluna d'água, onde, totalmente fora de proporção, mas para ficar claro para vocês, cada um desses quadradinhos seria uma molécula de água. Essa coluna tem que ser ininterrupta, entendeu? A hora que a primeira daqui for embora, então, ó, pensa comigo, transpirou, ó, a primeira daqui foi embora, ela puxa a segunda para o lugar dela, que puxa essa para essa, e assim por diante, e cada uma vai subir. Puxou esse aqui, a última que subiu aqui, ela vai puxar uma aguinha que está onde? Lá no solo ainda. Então isso vira um processo contínuo, é uma bomba retroalimentando. Se a todo instante um aluno sai da sala, cada hora vocês estão mudando de lugar. Cada hora vocês estão sendo puxados para ficar o mais próximo possível de sair da sala. E aí imagina que a aula não pode parar. Digamos que a gente tem alunos reservas que estão esperando por uma vaga que fica ali fora, né? Saiu um, eu falei, toda hora, bateu a porta, ele falou, fugiu mais um. Aí eu falo, aí, chama um próximo aí da fila. Aí esse aluno entra e senta aqui. Então a sala vai estar sempre cheia. Ah, professor, mas se faltar um aluno reserva aqui, se não tiver um aluno reserva para entrar, você concorda, vai ficando um buraco? Mesma coisa, se não tiver água no solo, o que vai acontecer? Vai ficando um buraco. E aí, meu amor, para você fechar, junta ele, pensa nisso tudo, com a transpiração do estômago que eu falei agora. A hora que a célula começa a fechar um buraco, opa, não tem mais aluno para entrar, aí eu começo a me importar de não deixar os alunos sair. Viu? Aí eu falo assim, Laís, vamos trancar aquela porta ali? A gente tranca. É o estômago. Aí eu fecho o estômago. Porque eu não posso deixar buraco, eu não posso ficar com a aula sem aluno. A planta não pode ficar com o corpo sem água. Não é difícil. É que na maioria das vezes o jeito que é jogado para nós faz isso parecer uma bosta. Entendeu? É tudo relacionado. Belezinha, gente? Dúvida em relação a isso aqui? Então, essa última parte aqui, ó, eu simplesmente organizei para vocês toda essa informação te contando junto com a transpiração. Inclusive, eu deixei em destaque, em verde aqui, qual é o evento que você vai considerar e pensar que, olha, aqui está acontecendo a tensão, olha, aqui está acontecendo a coesão, olha, aqui está acontecendo a adesão. Belezinha? Tranquilos? Beijo para vocês então, gente.